Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube Sob a Luz do Evangelho e na página do Facebook O Evangelho Imortal. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito de Cristo ilumine a vida, o coração, os pensamentos de vocês, para que vocês possam andar nesses últimos dias com sabedoria, com prudência, com inteligência, para que nós não venhamos a sermos levados como um barquinho à deriva em meio à tempestade. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se, acione o sininho de notificação e curta o vídeo, espalhe para os seus amigos. E na página do Facebook, que você curta a página e que você também compartilhe a página para os amigos, que você compartilhe os vídeos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, tá bom? Hoje nós vamos conversar acerca dessa pandemia generalizada que é a Covid-19. Para início de conversa, meus amigos, eu quero trazer este assunto não conspiracionalmente falando, porque o que mais acontece hoje são pessoas de todo tipo de matizes ideológicos, matizes sociológicos, matizes religiosas, tentando explicar e tentando compreender esta pandemia. Há muitas opiniões, há muitas, diversas, desde as opiniões conspiracionistas até as opiniões mais equilibradas. E eu não estou aqui com o intuito de falarmos sobre este assunto por nenhum prisma que não seja do Evangelho. Eu não estou interessado em quem começou, porque para mim não me interessa se foi o governo da China, se foi o governo dos Estados Unidos. Para mim não me interessa se veio do animalzinho, se foi algo arquitetado. Isso aí só traz confusão, só traz divergências, só traz confusão, só traz coisas que não acrescentam neste momento. Que há conspirações em todos os níveis, claro que há. Isso é inegável. Que pode ter sido feito por algum governo? Pode. Ou pode ter vindo de uma mutação dos vírus já pré-existentes. Mas o que isso tem a ver com a nossa situação de hoje, a situação do nosso país? Não muda em absolutamente nada. Até porque que nós precisamos entender é que este momento é um momento de termos muita cautela, muito equilíbrio e muito cuidado. Eu quero falar com vocês sobre o prisma do Evangelho de Jesus. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido estas coisas? Não, não eram.
eu vos afirmo. Se, porém, se vocês não se arrependerem, todos vocês sofrerão o mesmo dano que eles. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Porque se vocês não se arrependerem, vocês vão padecer dos mesmos danos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esta citação do Evangelho nos mostra, sem nenhum erro, sem nenhum modo de errar, com uma clareza insofismável, que todos nós, como diz o livro de Eclesiastes, todos nós padecemos as mesmas coisas em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos padecer de todas as coisas. Não há nenhum tipo de mal que não possa sobrevir a justos e a injustos. Não há mal que não possa acometer um ente do Evangelho e a um que não tem nada a ver com o Evangelho. Todas as coisas acontecem para todos. Esta é uma lei imutável e que não vai sumir nem desaparecer. E não adianta nós querermos, como servos de Deus, querermos passar uma imagem de que nós somos seres imunes a todas as coisas que nós não somos. Paulo adoeceu, Timóteo adoeceu, tanto que Paulo, lá na Epístola a Timóteo, ele fala para que ele não tomasse apenas água, mas também vinho, que naquela época o vinho também era um produto para a saúde. Enfim, todos nós padecemos, porque todos nós estamos abertos a sofrer todos os outros danos, todos os danos que todos sofrem. Não há diferença. Não há diferença entre um servo de Cristo e um que não serve a Cristo. Todos nós podemos e iremos passar por todos os sofrimentos, tribulações que todos passam. Isso é uma lei imutável. A segunda coisa que eu queria deixar para vocês é como nós absorvemos estas informações que estão nos sendo passadas. Há pessoas que não estão tendo o equilíbrio necessário para processar tudo que está sendo ventilado na internet ou na TV convencional. Há pessoas que estão entrando em colapso nervoso, há pessoas que estão entrando em desespero, há pessoas que estão indo para extremos estes que só vão trazer a piora do caso se ela, por exemplo, contrair a doença. Porque o medo, o pânico, a histeria, ela faz com que não apenas você perca o raciocínio lógico para tomar as devidas providências, como também ela surge um efeito colateral no nosso organismo, ao ponto de que a nossa imunidade ela tende a baixar com medo, com pânico, com desespero. Soma-se a isso uma alimentação que não é uma alimentação adequada, meu amigo, a pessoa fica exposta cada vez mais a esse vírus. Então, a segunda coisa que a gente tem que entender é que não adianta se desesperar. Não adianta entrarmos em pânico. Não adianta
sofrermos por algo que nós não estamos nem vivendo. Só de supor que nós possamos pegar a doença, tem gente que surta. Então isso não vai ajudar nem a você, nem a sua família, nem aos seus amigos em absolutamente nada. O que nós precisamos ter é calma, serenidade e tranquilidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, falando lá no Salmo de número 127, ele diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras situações, trazendo para o nosso momento de hoje, se nós não tivermos esta fé alicerçada em Cristo, de que há uma instância superior que nos guarda, que nos protege e que nos dá a certeza de que nós, por eles somos guardados, é vã todas as nossas boas práticas e etiqueta para não contrair o vírus. É em vão lavar as mãos, é em vão não dar o aperto de mão, será em vão nós mantermos distância. Por quê? Porque nós temos que entender que há uma instância muito maior do que a instância humanamente falando. Há uma instância superior à dos cientistas. Há uma instância superior do que os epidemiologistas. Há uma instância superior dos sociólogos e de todos que estão engajados, dos governos, dos presidentes, dos prefeitos, dos governadores, que estão engajados para que esta pandemia não continue a proliferar-se. Há uma instância superior. De modo que, se nós não guardarmos a fé no nosso coração e crermos que há esta instância superior, tudo o que demais nós fizermos será em vão. Em vão. Então, do mesmo modo que eu tenho que obedecer às etiquetas e leis para não propagação desta pandemia, do mesmo modo eu tenho que guardar minha fé, aquela confiança em Deus, de que Ele nos guarda de tudo o que nossos olhos não veem. Na eternidade, meus amigos, nós vamos ser surpreendidos pelas milhares, não são uma nem duas, não são milhares, as milhares de vezes que nós fomos salvos e que nós nem supomos, que nunca chegará à nossa consciência que naquele exato momento o Senhor nos livrou. Nós vai ser um momento onde os nossos olhos vão se abrir e nós iremos perceber o quanto o Senhor nos livrou. E até mesmo aquela doença, aquele sofrimento, aquele momento ruim, aquela injustiça, tudo isso vai ser mostrado para nós como nos fortaleceu, como nos ajudou e como nos edificou na fé. Então, o que nós precisamos fazer? A nossa parte é construir a nossa casa, é vigiar a nossa cidade corporal. É o que nós podemos fazer, é a nossa parte. É lavar as mãos, é usar o álcool em gel,
não abraçar, não dar um beijo, não cumprimentar com as mãos, é se isolar o máximo que nós pudermos para que esse vírus não se prolifere. Não façamos desta pandemia um mastodonte. Nós não precisamos fazer desta pandemia um mastodonte, mas também nós não podemos menosprezá-la. Nós não podemos taxá-la como algo que não tem nenhum tipo de significado. Não caiamos no erro do Trump, que no início da pandemia debochou, e agora a cidade de São Francisco está como na Itália, em quarentena, a cidade toda, e pipoca cada vez mais gente com o vírus. Então nós não precisamos transformá-lo isso num gigantesco mal, mas também não precisamos debochar e nem muito menos menosprezar o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter equilíbrio nas coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte, conscientizar os nossos amigos, os nossos parentes, aquelas pessoas mais próximas de nós, e também cuidarmos de nós, evitarmos aglomerações, evitar que certas situações possam acontecer e que vá de encontro ao pedido das autoridades, que nós tenhamos a consciência de que certas coisas hoje não pode ser feito. Enfim, precisamos ter essa consciência, precisamos estar arraigados com a nossa fé, mas precisamos estar com os olhos firmes aqui também na terra. Tá bom, meus amigos? Não façamos, para finalizar, não façamos como Silas Malafaia, que não está nem aí para as pessoas e que disse que só vai fechar o templo dele se houver um mandado da justiça, e o cuidado dele não é com os fiéis, mas é com a baixa arrecadação que isso pode trazer para ele. O negócio dele é dinheiro. O negócio de Edir Macedo não é o diabo, é o dinheiro. Então, meus amigos, não façamos dessas coisas, desse momento que nós estamos vivendo, coisas absurdas, como que tem gente que acha que se nós tomarmos ou nos precavermos é falta de fé, é porque eu não tenho fé, de que eu não vou ser protegido por Deus. Não, ser prudente como uma serpente, como Jesus disse, simples para o pecado como uma pomba, mas prudentes como uma serpente é sabedoria, é evangelho. Façamos a nossa parte e deixemos que Deus faça a dele em favor de nós, confiantes, pacificados, serenos, tranquilos, mas alerta. Esta é a mensagem do Evangelho para nós. Este é o equilíbrio que nós precisamos ter, de não nos furtarmos do mundo e nem muito menos estarmos desatentos a ele. Estejamos olhando para tudo o que acontece. Vamos viver outras coisas, vamos pensar em outras coisas, vamos ler, vamos assistir outras coisas, mas estejamos antenados em tudo o que está ocorrendo no país e no mundo, para que nós não sejamos mais uma vítima das nossas próprias incoerências e extremismos, que só nos fazem mal e só nos fazem nos destruirmos a nós mesmos.
Tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.